Olá, hoje vamos aprender então quais são os processos mentais, matemáticos que estão por trás da tabuada. Tabuada que antigamente ela era muito mais levada no sentido de decorar os resultados dos números, mas hoje a gente, além de decorar, a gente pode entender os processos, os algoritmos, os processos mentais que tem por trás de uma tabela que a gente vai construir aqui, em que vamos representar toda a questão dos resultados da tabuada do 1, do 2, do 3 até o 9, usando os números naturais, que está associado à questão da operação de multiplicação. Antigamente, tinham tabuadas não só para multiplicação, mas também para adição, para subtração. Ou seja, essas tabuadas eram espécies de objetos feitos de pedra ou de argila, em que ficavam registrados os resultados das operações matemáticas, e aí o matemático, o calculista que estivesse fazendo seu trabalho no dia a dia, podia levar isso consigo e usava ali rapidamente o resultado para fazer seus projetos, de engenharia, de construção, de economia, de finanças, do comércio que existia no passado. Hoje, a tabuada está associada muito mais à questão da multiplicação. E a gente precisa revisar de forma resumida, rápida, o que é a multiplicação, né? Vamos lembrar que a multiplicação, na sua essência, ela é a adição de parcelas iguais. Essas parcelas, na verdade, são números. Então, é a adição de números iguais. A gente pode pegar um exemplo aqui para você entender, resgatar o processo da multiplicação através dessa ideia da adição. Quando a gente fala, por exemplo, 3 vezes 4, vamos colocar aqui, 3 vezes 4, significa, esse processo de operação que é a multiplicação, significa que eu também posso estar entendendo como uma adição. 3 vezes o 4, eu tenho 4 repetido por 3 vezes. Então, eu tenho uma vez o 4, aí eu vou somar mais 2 vezes o 4, mais 3 vezes o 4. E aí, se a gente sabe que na adição 4 mais 4 mais 4, isso é 4 mais 4 é 8, e 8 mais 4 é 12, eu posso agora automaticamente guardar ou decorar, de coração, vem de decorar, vem de coração, eu posso instantaneamente guardar na minha memória que 3 vezes 4 é 12. Quando a gente fala assim, parece que é uma questão do além, uma questão mágica, surge um número. Mas não, quando a gente vai raciocinar na forma de adição, a gente sabe que é 4 mais 4 mais 4, vem dessa adição a questão da resposta para o 3 vezes o 4. Então, todos esses processos que a gente está fazendo de transformar a multiplicação e ver ela em adição, valem para a nossa tabuada. E quando a gente vai falar em tabuada do 1, significa que a gente vai estar com uma parcela, ou operador, o fator a ser utilizado é o 1 vezes o 2, o 1 vezes o 3, o 1 vezes 4 e assim vai. Eu tenho também a tabuada do 2, a tabuada do 3, a tabuada do 4 e tenho a tabuada de números infinitos. Mas hoje nós vamos dar atenção à questão da tabuada dos números naturais de 1 até 9. E é assim que a gente vai agora preencher essa tabela usando essa ideia de que por trás de uma multiplicação tem uma adição. Então vamos entender agora o processo de utilização desse diagrama, dessa tabela, para preencher todos os resultados da multiplicação, dos números, ou seja, da tabuada do 1 até o 9. Tá? E por que a gente faz esse diagrama? A gente coloca aqui os números de 1 até 9 na horizontal, na parte superior, e também na coluna aqui da esquerda, os números de 1 até 9. Com essa montagem aqui, vai ser possível nós compararmos, ou relacionarmos cada número da coluna com o número da linha, da primeira linha, e através do processo da multiplicação, nós vamos colocar resultados dentro de cada quadrinho aqui, respectivo à multiplicação de um número pelo outro. E a gente vai cruzar esses números linha com coluna, Então, a linha aqui, 1, 2, 3, 4, com a coluna 1, 2, 3 até o 9. Nós vamos fazer aqui alguns exemplos e é óbvio que você consegue fazer isso, preencher essa tabela sozinho, testando aí na sua casa, onde você está no seu local. Tá? Esse exercício é importante. Mas vamos começar com a tabuada que é considerada a mais fácil do mundo, A tabuada do 1. Então, digamos assim, eu vou preencher aqui na primeira linha os números, os resultados da tabuada do 1. Quando eu pego o primeiro número aqui, o 1,
e vou multiplicar 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3 e assim por diante. Então, quando eu pego o 1 e relaciono nessa linha com essa coluna vezes o 1, uma vezes o 1, qual é o resultado que eu vou ter? Isso é muito óbvio, né? Eu vou ter o número 1 aqui como resultado. A tabela segue, a gente vai preenchendo. Uma vezes o 2, quando eu só tenho uma vez o 2, né? Aí eu posso dizer que a resposta é 2. E assim sucessivamente, nós podemos entender que se eu tenho uma vez cada número, eu vou repetir esse número e assim eu preencho a primeira linha e eu posso dizer que eu já sei quanto vale os resultados, né, na tabuada do 1. Então a gente pode colocar aqui um tab, né? Vamos colocar aqui abreviando, que se eu quero saber quanto vale o resultado da tabuada do 1, a gente vai dizer assim, 1 vezes 1 é 1 e assim sucessivamente, 2, né? Quando a gente vai para a tabuada do 2, observem bem, a gente precisa fazer agora um outro processo. 2 vezes o 1. Então, a gente vai voltar para aquele exemplo inicial e a gente vai colocar assim, 2 vezes 1, qual é o resultado? Eu tenho 2 vezes o 1, eu preciso fazer aquela questão da adição. Uma vez o 1, mais outra vez o 1. Então, quando eu somo 1 mais 1, igual a 2. Então, por isso que o resultado aqui, 2 vezes o 1, eu vou ter o resultado 2. Quando eu tenho 2 vezes o 2, o que eu vou ter aqui? 2 vezes o 2, eu tenho o 2 mais o 2. E assim, 2 mais 2 igual a 4. E é desta forma que eu posso ir montando, então, a tabuada do 2. 2 vezes o 3. 3 mais 3, 6. Tá? 2 vezes o 4. 4 mais 4, 8. Então, a gente consegue ver que a tabuada do 2 também não é difícil. A gente pode só dobrar o número que a gente está calculando, está multiplicando. 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16 e 2 vezes 9, 18. Veja como a tabuada do 2 também foi tranquilo a gente realizar aqui. Vamos anotar. Tabuada do 2 realizada. Agora, a gente vai fazer a tabuada do 3, para vocês verem que o processo segue da mesma forma, e depois a gente vai pegar alguns números mais difíceis aqui. Mas o importante é que você entenda como se preenche esse diagrama, essa tabuada, com todas as respostas, todos os cálculos, e depois você pode decorar isso conforme você vai utilizando no dia a dia. Tá? Não queremos assim que a pessoa decore hoje, amanhã, todos os números, né, todos os resultados da tabuada. Mas se você fizer práticas de exercitar isso, você vai acabar memorizando. Isso vai facilitar a sua vida, porque quando alguém falar assim, ó, quanto que é 6 vezes 5, né? Aí a gente não precisa ficar, tem que pegar 6 vezes o 5. Não, a gente já sabe que pode ser respondido de forma rápida, que a gente memorizou. 6 vezes 5 é 30, né? E também pode mostrar a capacidade de memória. E assim a gente pode seguir. Vamos ver como é que é a tabuada do 3. Né? Então, agora tudo é multiplicado por 3, significa que eu vou precisar repetir, adicionar o outro número que vai entrar em questão 3 vezes. Quando nós estamos falando de 3 vezes o 1, vamos lembrar aqui do processo da adição. Né? 3 vezes o 1, nós temos que lembrar que o 1 ele é adicionado por 3 vezes. Então, 3 vezes o 1 igual a 3. A gente pode colocar aqui o resultado. Vejam como isto não é difícil quando a gente sabe fazer esse processo de adição. 3 vezes o 2, agora porque a gente está sempre cruzando a linha da tabuada do 3 com o número que a gente está multiplicando. 3 vezes 2, vamos lembrar aqui, 3 vezes 2 é equivalente a eu ter 3 vezes o próprio número 2, e aí eu somo ele, então a gente vai ter o resultado 2 mais 2 mais 2, 6. Depois a gente pode utilizar nosso raciocínio lógico, a nossa memória, e fazer o cálculo dos resultados dos demais números multiplicados por 3. 3 vezes o 3. Isso também não é difícil. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. E assim a gente vai preenchendo. Claro que quando chegar assim, ó, bom, 3 vezes 5, se você não tem muita prática, então tem que saber,
3 mais 3, vamos lembrar no dedo assim, ó, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, né? Então, 3 vezes 5 igual a 15. Opa, pulamos aqui o número, não tem problema. Agora a gente pode pegar como exemplo a tabuada do 5. Vamos fazer algum outro exemplo aqui. 5 vezes 4, né? Vamos parar aqui. 5 vezes o 4. Vamos lá. Eu tenho 5 vezes o 4. Eu preciso pegar agora o 4 por 5 vezes. Então, vamos lá. 1 vez o 4, mais 2 vezes o 4, mais 3 vezes o 4, mais 4 vezes o 4, mais 5 vezes o 4. Então, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. E é desta forma que a gente vai associando a multiplicação, a soma, a adição e vai memorizando, vai decorando o resultado dessas multiplicações. Então, 5 vezes o 4 faz o cruzamento, aqui vai ser preenchido com 20. E é claro que agora a gente vai ter aqui o resultado final de todos esses cálculos aqui, para que você faça em casa esse exercício e a gente pode fazer uma análise interessante quando essa tabela está pronta. Algumas observações muito importantes a gente pode verificar aqui no diagrama ou na tabuada, para que você também fique mais próximo, né, desse procedimento aqui, consiga entender um pouco melhor e depois de construído todos os resultados, você possa entender que tem alguma relação, principalmente quando a gente faz uma separação aqui, um espelhamento na diagonal, tá? Vamos olhar os números resultantes aqui na diagonal. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, veja que os resultados na diagonal, a gente está sempre utilizando o número vezes ele mesmo. 3 vezes o 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, e assim a gente chega até o 81. Tá? 9 vezes 9 é 81. Se a gente observar que nós estamos multiplicando 1 vezes todos os números a partir da horizontal, pegando os que estão nas colunas, a mesma forma, a gente poderia pegar o número desta coluna aqui, 1, e multiplicar por todos os números naturais até o 9. Então, o que está aparecendo aqui como resposta nesse espelhamento? Que os resultados desta linha, de 1 até 9, são exatamente iguais ao desta coluna. Por quê? Porque a gente está fazendo 1 vezes todos os números, ou aqui também podemos olhar 1 vezes todos os números que estão na vertical. Quando eu pego a segunda linha, 2, a tabuada do 2 vezes todos os números de 1 a 9, é 2, 4, 6, 8, 12, assim vai. Também eu posso olhar para o número da segunda coluna 2 e colocar vezes 1, 2, 3, vai dar 2, 4, 6, 8, 12 até o 18. Então veja que cada linha representa também o resultado igual a cada coluna, de acordo com o número que a gente está escolhendo. E para finalizar, é importante que a gente faça também um caminho inverso, né? Tendo todo o diagrama aqui, toda a tabuada com os resultados preenchidos, nós podemos fazer uma conferência e ver se o resultado que a gente preencheu está correto. Vamos pegar aqui na sexta linha aqui e na sétima coluna, vamos pegar o resultado 42, que indica que na tabuada do 6, 6 vezes o 7 dá 42, ou na tabuada do 7, 7 vezes o 6 também dá o mesmo resultado. Então a gente pode pensar em 6 vezes o 7, e aí a gente precisa trocar isso por adição, né? Então, 6 vezes o 7, então, vamos colocar aqui, 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6. E vamos somar. Então, somando 6 vezes o 7, o resultado é 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, mais 7, 35, mais 7, 42. E da mesma forma, 7 vezes o 6, a gente precisa colocar agora o 6 repetido por 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E somamos. Lembrando também da adição, a gente vai memorizando a tabuada do 6 e do 7. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36, mais 6, 42.
também obtemos o número 42, que comprova que o nosso cálculo foi correto na hora de preencher a tabuada. Então vejam que a tabuada é um instrumento importante, nós precisamos, além de entender o procedimento de construir ela, também aos poucos a gente vai decorando os resultados, e se eu perguntasse para você agora quanto que é 6 vezes 7, você responderia rapidamente, tá bom? Obrigado pela atenção, acompanhe aqui as nossas próximas aulas e até mais.